Futebol 7 Mundial, a Federação Internacional de Futebol 7 tem a honra de anunciar mais um prêmio nesse dia especial. Temos a honra de anunciar a entrega do prêmio de melhor jogador do mundo de Futebol 7 da temporada 2024. O prêmio que consagra não apenas o talento, mas também a dedicação, o espírito esportivo e a paixão por esse jogo que une nações. Convidamos a todos os presentes a aplaudirem com entusiasmo o vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo de Futebol 7 da temporada 2024, Felipe Pinheiro Mendonça, também conhecido como Lipo.